Como formar o hábito de treinar de uma vez por todas? Eu vou te mostrar 3 erros que estão te impedindo de formar o hábito de treinar e colocar atividade física de uma vez por todas na tua vida. No final desse vídeo, eu vou te falar qual a estratégia que eu uso para ter motivação todos os dias para ir treinar. O primeiro erro é falta de organização. Se eu não me organizei o suficiente, eu vou chegar no fim do dia e vai sobrar demanda. É inevitável que surjam problemas novos todos os dias. Se eu não estiver pronto para resolver esses problemas que vão aparecer, ou se eu não tiver um plano de contingência, onde eu sei que se aparecer um problema hoje, eu preciso saber até quando ele tem que ser resolvido e eu tenho que dar um jeito de encaixar ele na minha agenda para eu resolver no prazo desse problema e não imediatamente, eu não vou ir treinar. O meu primeiro recurso é matar o treino e fingir que eu vou resolver em 1 hora um problema que eu não resolvi o dia inteiro. Nesse caso, eu tenho 2 opções. A primeira, e a ideal, seria eu reagendar o meu problema. Às vezes vai ser uma emergência, às vezes vai ser necessário eu simplesmente abandonar o treino, o horário do treino, e eu ir resolver esse problema. Mas é importante eu pensar, esse problema que surgiu, ele precisa ser resolvido agora? Dificilmente um problema precisa ser resolvido imediatamente. A gente tem o costume de tentar resolver um problema o mais rápido possível para se livrar daquilo, para tirar da cabeça. Mas se eu tenho como anotar esse problema ou essa tarefa numa agenda, num bloquinho de notas, no meu celular, colocar um despertador, para o horário que eu vou poder resolver ele, perfeito. A partir dali, eu tiro ele da minha cabeça, eu vou treinar e eu resolvo ele quando for a hora de resolver. É importante eu me perguntar, se eu não resolver esse problema hoje, amanhã de manhã, eu vou ter outro problema por causa disso? Ou não, se eu resolver amanhã de manhã, tá tudo certo e vida que segue. E a dica mais importante para isso, se eu não tivesse o horário do treino liberado. Se eu trabalhasse até aquele horário, se o meu filho tivesse no médico comigo, se o meu filho tivesse doente naquele momento e eu precisasse dar atenção para aquilo, se eu tivesse doente naquele momento e não tivesse aquele horário, o que eu ia fazer para resolver esse problema? Em que momento eu ia resolver esse problema? É nisso que a gente tem que pensar, porque o treino, a atividade física, é prioridade. A atividade física é tão importante para a minha saúde quanto um remédio prescrito pelo meu médico. Se eu deixo de fazer atividade física, é como se eu estivesse negligenciando, como se eu estivesse deixando de tomar um remédio que eu tenho que tomar diário para chegar no fim da vida bem. A segunda alternativa não é a ideal, mas seria reagendar o meu treino. Porque depois que eu mexo na minha agenda, depois que eu tiro o treino do horário que eu estou acostumado, as pessoas que eu vou ver já não são as mesmas, talvez a disposição que eu vou ter no dia não é a mesma, dependendo da minha alimentação, eu vou ter comido uma refeição ou eu vou estar com fome antes daquele horário que eu reagendei, e é preciso pensar nisso. Eu preciso trocar o meu treino, tendo certeza de que aquele segundo horário que eu escolhi, eu vou ir. A partir daquele momento, meu treino passa a ser a prioridade número 1 e não tem mais barganha mental, certo? O segundo erro, o próximo erro que ninguém te avisou, e é importante tu pensar nele, é não conhecer os benefícios da atividade física. Imagina aqui comigo, eu te ofereço um trabalho. Preciso que você responda ao meu WhatsApp todos os sábados de manhã, das 8 às 11 da manhã, online da tua casa. Você vai me passar as demandas técnicas e vai fazer o agendamento da semana, ok? Só que eu não te digo que tu vai ganhar com isso. Eu não te digo, eu vou te pagar um valor X a hora, eu vou te dar uma consultoria gratuita, eu vou, enfim, te dar um abraço, um bombom, eu não te digo. Qual seria o teu nível de interesse nessa proposta? Agora imagina a situação diferente. Eu te ofereci o trabalho, sábado das 8 às 11, online, da tua casa, me passa demanda técnica, faz a agenda. Mas eu te digo assim, eu vou te pagar R$200 por sábado. No final do mês, não é muito, mas no final do mês são R$800. Em um ano vai dar quase R$10.000, tá? Quase R$10.000 pelas tuas manhãs de forma online nos sábados, né? 4 vezes no mês só. Se tu tá querendo, naquele momento da tua vida, fazer uma renda extra, ou juntar dinheiro, ou tá pensando em viajar, e talvez esses sábados aí ajudem a pagar essa viagem, você vai ficar extremamente interessado na proposta. Então a questão é, como é que eu vou praticar uma atividade física se eu não sei o que ela me traz de benefício? Eu preciso entender os benefícios da atividade física e atrelar isso a coisas que eu quero naquele momento da minha vida. Se naquele momento da vida tu não tá preocupado com dinheiro, tu não tá querendo fazer uma renda extra, não vai fazer diferença eu te oferecer um trabalho sábado de manhã. Tu vai preferir usar o teu sábado de manhã. Agora, se naquele momento faz sentido para ti aquilo ali, vai aumentar muito o teu nível de interesse. Então, se eu quero praticar uma atividade física, eu preciso atrelar a benefícios
que naquele momento da minha vida são importantes para mim. Estética, poxa, mas estética leva tempo, eu vou ter que treinar meses para ver resultados. Antes disso, a gente pode pensar em coisas mais simples, como por exemplo, ter mais foco atencional, dormir melhor. Eu posso pensar que a minha alimentação vai melhorar. Então, eu preciso estudar um pouco o assunto, ou pelo menos acompanhar pessoas que falam sobre o assunto, para que eu tenha mais conhecimento e eu consiga atrelar a atividade física a um benefício de curto prazo, para que eu queira ir treinar. Então presta atenção aqui. Agora a gente vai chegar num ponto chave desse vídeo. A partir de agora, quando você não tiver com vontade de ir à academia, ao invés de pensar, poxa, só daqui 6 meses, poxa, se eu faltar hoje eu não vou ter um grande problema, porque eu já fui o resto da semana, ou se eu faltar hoje vai ser só um dia que eu faltei no mês. Ao invés de pensar dessa forma, você vai conhecer os benefícios da atividade física e toda vez que for difícil pensar no horário de treino, você vai pensar em algum benefício e falar consigo mesmo. Eu vou treinar porque o meu sono melhorou demais depois que eu voltei a treinar. Eu vou treinar porque eu estou cuidando da minha alimentação e eu não tenho errado muito, não tenho comido muita besteira, porque eu estou empolgado com meus treinos. Eu vou treinar porque eu conversei com o meu treinador e eu tenho dificuldade de treinar e ele criou para mim um treino muito bom, específico. Além de ter um compromisso com ele que se dedicou para criar esse treino para mim, é um treino que eu gosto de fazer. Eu queria muito ouvir um podcast que eu salvei, eu queria muito ouvir minha playlist de músicas favoritas. Só que se eu chegar em casa, eu vou ter atividade para fazer, eu tenho pessoas para interagir, então eu vou lá para a academia, eu vou fazer meu treino, enquanto isso eu aproveito esse momento para satisfazer uma vontade minha. Tem várias formas de se automotivar para ir treinar. E é sobre isso que a gente vai falar no final desse vídeo. O terceiro erro é esperar que a motivação simplesmente apareça. Se eu não tenho o costume de treinar, se eu não tenho o hábito de ir à academia, se eu não tenho o hábito de sair de casa para correr, eu não vou acordar motivado 3 vezes na semana ou todos os dias para sair de casa e fazer uma atividade física. Então eu preciso intervir no meu sistema motivacional. Eu preciso achar um vínculo que faça com que eu tenha vontade de sair da minha casa, do meu conforto ou do meu trabalho e me direcionar para o lugar que eu vou treinar e treinar. Uma boa solução para isso é encontrar alguém que te faça ter o compromisso de aparecer no treino. Seja o instrutor da academia, que não cobra nada além da mensalidade, lá, aquele professor estagiário, às vezes, que fica ali ajudando as pessoas, eu posso simplesmente chegar nele e falar assim, ó, professor, eu preciso colocar a frequência dos meus treinos, eu preciso aparecer mais na academia. Então amanhã tu me cobra, eu vou estar aqui, tal horário, e eu vou treinar. Eu quero que tu faça um treino legal para mim, eu quero que tu faça um treino que eu gosto de fazer. Outro tipo de compromisso é um colega do trabalho que treina lá em outra academia, mas eu chego nele e falo assim, ó, tá treinando, né? Pois é, eu tô tentando começar a treinar. Eu aposto um bombom contigo no final do mês, eu aposto R$ 50 contigo no final do mês, que esse mês eu treino mais que você. Eu duvido que você vá querer perder R$ 50, tá? E se isso não for motivação suficiente, eu posso tentar procurar no meu grupo de amigos, grupo de colegas, alguém que esteja disposto a começar a academia e criar um vínculo com essa pessoa através da academia. A gente vai treinar juntos, a gente se ajuda durante os treinos, se a gente não tem o mesmo treino, a gente se incentiva durante o treino, mas eu tenho um compromisso com alguém. É muito mais fácil ter motivação para realizar uma tarefa quando outra pessoa está engajada comigo, certo? E aí vai a dica que eu prometi no final do vídeo. Essa dica que eu vou dar, muita gente já usa e não sabe disso, né? Simplesmente está acostumado a fazer, não só para o treinamento, mas para outras coisas também. A maioria das pessoas sabe, né, que para a gente realizar uma determinada atividade, uma tarefa, qualquer que seja, seja levantar uma caixinha, seja desligar uma luz, eu preciso ter motivação para aquilo. Eu estou assistindo um filme, para eu pausar o filme, levantar do sofá e ir no banheiro, eu preciso de motivação, que é não fazer xixi nas calças. Então, para eu ir na academia, eu preciso de uma motivação. Ok, a gente falou sobre isso lá no início do vídeo. Mas é importante eu pensar que o meu corpo, a gente vai chamar hoje corpo de sistema fisiológico, tá? E cérebro de sistema límbico. Não vou tentar falar nada de difícil aqui para não complicar as coisas. Eu vou fazer uma comparação com o sistema de luta ou fuga, que é uma reação natural do nosso corpo numa situação de perigo, tá? Ou estresse. Imagina que você entrou na casa de um amigo e o cachorro dele não foi muito com a tua cara. Você entrou no pátio e o cachorro veio correndo na tua direção, nitidamente mal intencionado, parecendo que está com muita raiva, e vai acontecer um processo que a gente chama de luta ou fuga. O teu corpo vai ver a situação e vai decidir se foge dali, se tenta esquivar do cachorro, sei lá, sapatear no lugar, ou se ele tenta reagir contra o cachorro, espantar o cachorro, tentar de repente até dar um chega para lá no cachorro
para ver se resolve a situação. Até mais ou menos o final do século XIX, a gente entendia que isso acontecia como? Meus olhos viam a situação, passavam a informação para o meu cérebro gerava medo, e esse sentimento de medo desencadeava uma reação fisiológica que a gente conhece como luta ou fuga. Taquicardia, minha pupila dilata, eu fico pronto para uma situação de perigo. Lá para o final do século XIX, a ciência começou a levantar uma outra hipótese, de que meus olhos viam a situação e antes de avisar o meu cérebro, o meu sistema fisiológico reagia de forma automática. O meu cérebro percebia que o meu sistema fisiológico estava alterado e aquilo ali fazia com que o meu cérebro entendesse que era preciso gerar medo. E a partir daí eu tinha o sentimento de medo. Hoje a gente sabe que as duas formas de pensar estão corretas. Então pensa comigo, eu posso ter uma reação fisiológica partindo de um sentimento, como eu posso ter um sentimento advindo de uma reação fisiológica. Pensando dessa forma, eu posso tentar, de forma estratégica, gerar motivação a partir de um sentimento, para fazer com que aquele sentimento gere motivação para que eu inicie um esforço fisiológico. Vamos lá. Como é que eu posso usar isso na prática? Simples. Se eu não estou a fim de ir na academia naquele dia, se eu preciso me concentrar ou se eu preciso entender o porquê de ir na academia naquele dia, eu posso simplesmente seguir pessoas, acompanhar pessoas nas redes sociais que me motivam a treinar. Quando eu não tiver a fim de treinar, eu vou puxar o meu celular do bolso, vou abrir o YouTube e vou começar a olhar vídeos de pessoas que me inspiram. Por exemplo, eu gosto muito de treinamento híbrido. Eu gosto de correr, eu gosto de levantar peso, eu gosto de treinar hipertrofia, eu gosto de fazer atividades mais elaboradas e que às vezes demandam um certo desafio, como realizar um treino em um determinado tempo e tentar melhorar um tempo que eu fiz no passado. Então, vários tipos de treinamento me motivam, mas eu tenho pessoas específicas que quando eu vejo essas pessoas treinando, eu tenho vontade de levantar e treinar. O horário do meu dia que eu mais tenho vontade de treinar é quando eu estou dando aula para uma turma engajada, uma turma em que as pessoas estão realmente com vontade de treinar. Então, quando você não tiver com vontade de treinar, pega teu celular, abre, assiste o vídeo de alguém que realmente te inspira, porque eu tenho certeza que depois de 5, 10 minutos vendo um vídeo que realmente te inspira, você vai ter muito mais vontade de ir na academia naquele dia. Certo? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.